o tema de hoje, gente, é um tema que eu considero bastante complexo e que ele serve não só para a área de prótese, né, para as reabilitações, mas para qualquer outra área da odontologia. Serve também para quem faz odontologia cosmética, né, faz as facetas de resina, serve para os ortodontistas. E eu confesso a vocês que a gente aprende muito desse tema com os técnicos em prótese, né, eles que fazem os projetos, né? Então, eu falo muito isso nas minhas aulas. Às vezes o colega protético nos procura e fala assim, professor, ou né, procura um dentista e traz um enceramento diagnóstico para a gente para mostrar o trabalho dele. E aí eu pergunto para o técnico assim, né? Por onde que você começou a encerar isso aí? E a grande maioria dos técnicos não sabem, né? Não sabe dizer por onde que nós começamos a arquitetar uma reabilitação oral, por onde que nós começamos a organizar uma oclusão desorganizada. E quando a gente fala em guia anterior, nós estamos falando em conceitos oclusais e em conceitos estéticos. Josi, o barulho da máquina aí que os meninos estão trabalhando está atrapalhando a aula ou não? Não, doutor, não tá não. Então tá bom. Depois você manda um áudio pro... Espera só um pouquinho que eu vou fechar uma porta ali. Um áudio pro Leonardo, fala que nós começamos a live, tá? Ô Zé, já tô aqui te esperando, velho. Opa! Já tô aqui, meu amigo. Leonardo, a Bruna é rápida. A Bruna já mandou para mim aqui. É o Claudio Leonardo? Tô dando aula aqui, mas o Leonardo é o nosso marceneiro, tá colocando uma porta ali no fundo que deu um problema e tá fazendo um barulhão. Eu falei para ele 4 horas em ponto eu vou começar a live. E ele tá tinindo na máquina ali. Mas beleza, vamos lá. Então quem falou aí foi o Claudio Leonardo, lá de Brasília, um dos proprietários da Rede OA, um amigo nosso aí com essa data, tá? Então vamos lá, ó. Então, voltando ao nosso raciocínio, a aula vai passar um pouquinho de meia hora, tá, gente? Que eu não consigo... Então, assim, nós, dentistas, ainda temos muita dificuldade em começar a planejar um caso. E aí, voltando lá à fala do técnico, né? Às vezes o técnico nos traz um enceramento diagnóstico bonito, e aí a primeira pergunta que eu me faço é assim, aquele técnico fez um enceramento diagnóstico ou ele fez esculturas dentais? Então, a gente não vê cursos de enceramento diagnóstico, a gente vê cursos de escultura dental. Então, assim, por onde que nós deveremos começar ou deveríamos começar a arquitetar, a planejar uma oclusão que está desorganizada? É exatamente pela guia anterior. E dos dentes da guia anterior, por onde que nós devemos começar esse planejamento? Isso é uma unanimidade na maioria dos reabilitadores, dos profissionais, dos pesquisadores. É pelos incisivos centrais. Então, o primeiro passo sempre é determinar a proporção dos incisivos centrais superiores, 11 e 21. Quando a gente fala em proporção, é determinar o comprimento e a largura dos incisivos centrais, depois dos incisivos laterais e depois dos caninos. Então, o primeiro passo é determinar a proporção dos incisivos centrais superiores. Segundo passo, posicionar os incisivos centrais tridimensionalmente na guia anterior, no sentido mesiodistal, no sentido vestíbulo-lingual e no sentido inciso cervical. Ok? Então, isso é uma unanimidade. Por isso que uma coisa é você fazer um enceramento diagnóstico, um projeto digital, e a outra coisa é você fazer escultura dental. Então, a maioria dos cursos que a gente vê são cursos de escultura dental, de anatomia dental. Correto? Então, é óbvio que para um técnico ou para um dentista começar a fazer um planejamento, certo? Ele tem que entender de anatomia dental, ele tem que entender de escultura dental. Agora, só você entender de anatomia dental, de proporção de dente, não é o suficiente. Você tem que saber algumas regras para poder posicionar esses dentes tridimensionalmente no arco dental, para a gente poder reabilitar. E isso não funciona só
Na odontologia restauradora, na odontologia reabilitadora, funciona também na ortodontia e outras áreas da odontologia, correto? Então, o nosso objetivo com a aula de hoje é mostrar um protocolo passo a passo para o restabelecimento da guia anterior, iniciando pela proporção ideal dos ciclos centrais superiores, certo? Então, gente, sugiro que vocês baixem o roteiro de aula que está lá no site, que quem ainda estiver participando da aula e tiver alguma dúvida, a Bruna vai passar para vocês aí nas mídias, certo? Então, nós fizemos a divulgação, então eu sugiro que vocês baixem o roteiro de aula, que tem completinho lá, tá? Um pouquinho da minha formação, que eu não vou entrar nessa tecla, né? Aqui o nosso protocolo de trabalho, que ele funciona para qualquer tipo de reabilitação, não só para as reabilitações adesivas, mas as reabilitações implantes suportadas e todos os tipos de reabilitação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fase de planejamento, certo? Então, a fase de planejamento é lá no laboratório de prótese, né? Quando a gente faz a comunicação com o técnico, né? E o técnico vai fazer o planejamento, ou nós dentistas. Aliás, nós dentistas temos que discutir tete a tete com o nosso técnico, né? Qual que é a proporção, ou o tamanho, ou a localização da guia anterior, correto? Então, vou passar uma fórmula, uma receita de bolo, né? Uma fórmula para vocês, né? Aonde, no nosso protocolo de trabalho, a fase de planejamento, entra todas essas 7 etapas aí. Então, a eleição do sistema cerâmico também faz parte da fase de planejamento. E a fase de planejamento propriamente dita, que nós chamamos de encerramento diagnóstico ou projeto digital, a gente vai passar alguns passos para vocês. Nas aulas passadas, nós falamos sobre critérios de oclusão ideal, nós falamos sobre checklist estético para o desenvolvimento dos dentes anteriores e superiores. Nas outras aulas anteriores, nós falamos sobre protocolo fotográfico e comunicação com o laboratório de prótese, que são itens extremamente necessários para se fazer um bom planejamento, um bom encerramento diagnóstico, um bom projeto digital, correto? Então, essas regras valem tanto para o projeto analógico quanto para o projeto digital, ok? Então, o primeiro passo no desenvolvimento de uma oclusão desorganizada sempre é o desenvolvimento da guia anterior. Então, a guia anterior, que determina estética e função, é condição sine qua non para nós desenvolvermos os dentes posteriores. Existem outras técnicas para se fazer um projeto. Alguns profissionais começam pelos dentes inferiores. Alguns profissionais começam pelos dentes posteriores. Mas aí você precisa ter muito conhecimento científico, tá? E é uma técnica extremamente mais complexa. Ela é menos reproduzível. Então, desta maneira que eu estou colocando para vocês, é mais reproduzível, correto? E se falando em guia anterior, em desenvolvimento da guia anterior, nós temos que determinar as proporções dentais de todos os dentes que compõem a guia anterior e temos que determinar o posicionamento tridimensional da guia anterior nos 3 planos que eu falei para vocês, certo? E quais são os passos no desenvolvimento da guia anterior? Nós vamos Gente, isso aqui é muito, muito, muito importante. Correto? Então, vocês têm lá no roteiro de aula exatamente como está colocado aqui. Então, esse passo a passo eu já faço há mais de 25 anos. E vem funcionando em alta performance, vem funcionando para o conceito zero ajuste, vem funcionando para a odontologia minimamente invasiva, que são conceitos da nossa proposta de trabalho, correto? Que a maioria de vocês já conhece. Nós temos aí, quantos participantes tem aí, Josi? Então, vamos lá. Determinar o tamanho, primeiro passo. 19, doutor. Determinar o tamanho dos incisivos centrais superiores. Posicionar tridimensionalmente os incisivos centrais na guia anterior. Determinar o tamanho dos incisivos laterais superiores. Posicionar tridimensionalmente os incisivos laterais. Determinar o tamanho dos caninos superiores. Posicioná-los tridimensionalmente na guia anterior. E depois determinar o tamanho dos incisivos e caninos inferiores e posicionar esses dentes tridimensionalmente aqui na guia anterior. Que para posicionar os dentes inferiores, a gente vai depender de dimensão vertical de oclusão
e relacionamento maxilomandibular, correto? Determinadas proporções dentais dos dentes superiores e dos dentes inferiores, o que a gente vai fazer? Eu vou personalizar essa guia anterior de acordo com o checklist estético que eu dei em aulas passadas, que vai ter lá disponível no nosso site, certo? E a gente vai conferir a parte funcional com os critérios de oclusão ideal que nós já passamos para vocês também. Então, com isso, a gente fecha aí uma tríade extremamente necessária para nós podermos arquitetar a guia anterior, correto? Então, vamos lá. Então, depois, para desenvolver os dentes posteriores, eu preciso saber o posicionamento tridimensional da guia anterior através do plano oclusal, através da curva de Spee, através da curva de Wills, através de uma aresta longitudinal, através de um critério estético, que é o corredor bucal, e através da dimensão vertical de oclusão, eu vou determinar a proporção e o posicionamento dos dentes posteriores. Ok? Então, a guia anterior, certo? Ela é determinante de oclusão, é determinante para o desenvolvimento dos dentes posteriores. Ok? Então, vamos lá. Vamos estudar cada um desses itens agora, né? Então, determinar o tamanho dos incisivos centrais superiores. Então, nós temos N técnicas na literatura para chegar na proporção ideal dos incisivos centrais superiores. Beleza? Qual que é a primeira técnica? Então, nós temos a técnica de Schuh, certo? Tem aquele compasso de Schuh. Nós temos a técnica onde você pode pegar a distância, a largura dos incisivos centrais inferiores, beleza? Você pode pegar a distância mesiodistal dos primeiros molares superiores, ok? Que você também consegue chegar na proporção dos incisivos centrais. Você consegue fazer através de proporção áurea facial, correto? Você consegue fazer através da distância interpupilar, chegar também na largura e no comprimento dos incisivos centrais superiores, correto? Então, ó, nós temos, então, o primeiro passo é assim, ó, o que é o mais difícil? Determinar o comprimento e a largura do incisivo central. A partir do momento que eu tenho a comprimento e a largura do incisivo central, eu posso chegar na proporção de todos os outros dentes. Então, eu sugiro o seguinte, que você, dentista, determine a proporção comprimento e largura do incisivo central e posicione ele tridimensionalmente aqui, para depois passar as informações para o técnico. Correto? Então, nós temos todos esses 6 métodos aí, ó. Método de Schuh, que a gente vai estudar, a distância mesiodistal na fossa central dos primeiros molares superiores, o tamanho dos incisivos centrais inferiores, proporção áurea facial, proporção áurea dental e a distância interpupilar, também consigo chegar na proporção dos incisivos. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos mostrar um pouquinho de planejamento para vocês, correto? Então, a primeira técnica que nós utilizamos é o método de Schuh, beleza? Então, Schuh disse o seguinte, na maioria das pessoas, uma distância, uma proporção confortável é você ter 78% da largura em relação ao comprimento do dente. Então, por exemplo, se nós temos um paciente bruxômolo que desgastou todos os dentes, mas ele tem a largura, pelo método de Schuh, né, com uma regrinha de 3, eu consigo chegar no comprimento. Vamos supor que ele tenha 8,5 de largura. Você faz uma regrinha de 3, você vai chegar numa conta de 10 alguma coisa no comprimento dental, beleza? A partir do momento que eu tenho essa largura e esse comprimento, aí basta que eu posicione tridimensionalmente, correto? Então, aqui nós estamos mostrando o método de Schuh, né, que nós fizemos num caso real, né, nesse paciente, né, que nós chegamos numa proporção, né, o paciente tinha uma largura dental de 9,5 milímetros. Então, a regra de 3 é 9,5 milímetros, que é a largura, é igual a 78%. X vai ser igual a 100%. Então, pelo método de Schuh, eu cheguei à conclusão que o comprimento do incisivo central desse paciente seria 12 milímetros. Ok? Então, é uma continha bem básica. Beleza? Tá? Aqui a gente mostrando certinho, tá?
pela distância mesodistal. Então, os pacientes que têm o incisivo central superior, você vai lá na fossa central e mede a distância mesial e distal na fossa central. Então, nós medimos a distância desse paciente no dente e deu uma conta de 11 milímetros. Então, pela distância mesodistal dos molares superiores, do primeiro molar superior, eu cheguei a uma conta que o comprimento dental desse paciente é 11 milímetros. Portanto, uma discrepância de 1 milímetro em relação à técnica de Chu, ok? Pelo tamanho dos incisivos inferiores. Então, eu vou pegar a largura do incisivo central inferior mais a metade da largura do incisivo inferior. Eu vou ter a largura do incisivo superior. Então, nós fomos lá no dente do paciente, tá? E vamos medir e vamos chegar a uma conta, ok? Vamos supor 11,5, correto? Proporção áurea facial. Existem várias maneiras, por exemplo, de eu pegar o compasso de proporção áurea, que é 1 para 1,618. Então, eu vou pegar a porção que tem 1,618 e vou colocar essa calibragem entre o canto interno do olho e a base do nariz. Aí, a proporção 1 vai dar o comprimento do incisivo central superior. Quem quiser se aprofundar em proporção áurea dental e proporção áurea facial, sugiro que pegue o livro do professor Mondelli, que, na minha opinião, é a obra mais completa que fala sobre tudo sobre proporção áurea dental e facial. Ok? Então, vamos lá. Proporção áurea dental, também sugiro, né? Nós temos várias maneiras. Por exemplo, se eu tenho a largura do incisivo central, eu chego facilmente no comprimento pelo método de Chu, ok? É óbvio que nem todos os pacientes têm essa proporção, tá? Mas se eu tenho só o incisivo central, a largura, eu posso chegar na largura do incisivo lateral e posso chegar na largura do canino. Por quê? Pela proporção áurea dental, aonde a proporção áurea dental fala que a largura do incisivo central é 1,618, a largura do incisivo lateral é 1 e a largura da porção mesial do canino é 0,618. Muito cuidado, porque não é a largura total do canino, é a largura mesial do canino, é 0,618. Então, com compasso de proporção áurea, a gente consegue facilmente chegar na largura e comprimento de todos os dentes da guia anterior superior. Uma outra regra bem fácil, por exemplo, um paciente que usa dentadura, ele chega no seu consultório, quando ele senta na cadeira, você dá um guardanapo para ele, o que ele faz? Ele coloca a dentadura no guardanapo e põe no bolso. E aí, como é que você sabe o tamanho de dente? Então, você vai lá numa fotografia, certo? Facial, mede a distância interpupilar, com uma regra calibrada, né? Nós temos essa régua aqui, eu mando a régua para vocês, você calibra essa régua. Por exemplo, como é que você calibra? Eu meço a distância, a largura dos incisivos centrais, certo? Calibro lá a minha reguinha, a partir do momento que a régua está calibrada, a minha foto vai ser uma medida real. Então, você mede na fotografia a distância interpupilar do paciente, certo? Multiplica por 1,2522, você vai ter o comprimento do incisivo lateral. Divide por outro número, você vai ter a largura, correto? Isso é o método de Haitó, que a gente conhece aqui no Brasil como Hatijó, que veio aqui dar o curso aqui em Campo Grande já, que é o alemão que tem o maior estudo sobre proporções dentais, que inclusive tem o livro do Hatijó, correto? Então, como que a gente faz isso? Numa fotografia facial, numa régua calibrada, nós vamos medir a distância interpupilar, certo? Deu uma medida de 65 milímetros. Nós vamos pegar essa medida, 65 milímetros, dividir por 6,6, eu vou ter a largura, certo? E eu multiplico por a largura por 1,25, eu vou ter o comprimento. Então, pelo método da distância interpupilar de Haitó, eu cheguei a uma proporção que o comprimento do dente desse paciente vai ser 12,33 e a largura de 9,85, correto?
Mas, professor, o senhor colocou várias técnicas e nenhuma ficou precisa. Como que a gente faz? Você pega o tanto de técnica que você teve, por exemplo, são 6 técnicas. Por uma técnica deu 12, a outra deu 11, você soma tudo e divide pelo número de técnicas e faz uma média, correto? Então, a média confortável deu em torno de 12 milímetros, 11 alguma coisa, certo? Então, a gente faz uma média final, beleza? Essa média final deu um número, mais ou menos a largura 9,5 e o comprimento 12. Na dúvida, R para mais. Por quê? Porque se você chegar com enceramento diagnóstico, fez um mockup e ele ficou comprido, você desgasta um pouquinho. Se ficou curto, você vai ter que acrescentar. Então, esse ajuste é mais fácil por desgaste do que por acréscimo. Correto? Beleza? Qual que é a média mundial? O comprimento médio dos incisivos centrais, segundo o livro do professor Mondelli, é 10,9. Beleza? Essa é a média. Correto? E aqui nós temos trabalho de vários autores, de Breck, de Weller, de Reynolds, de Garner, colaboradores, de Garner Júnior e colaboradores. Certo? Então, nós fizemos uma média, de acordo com vários autores. Correto? Então, o comprimento aí, ó, certo? Aqui um outro trabalho que fala o comprimento em relação à largura. Então, tem trabalhos que falam que a largura é 80% do comprimento, tem trabalhos que falam que é 69, 72, 57, depende da população. A média é 78, ok? Então, vamos lá. Como que a gente posiciona tridimensionalmente os incisivos centrais na face? No sentido mesiodistal, eu vou fazer com que a linha média dental coincida com a linha média facial, beleza? Então, esse alinhamento látero-lateral é feito pela linha média dental em relação à linha média facial, certo? No sentido ápico-coronal, ápico-incisal, beleza? Eu vou deixar, correto? O incisivo central nos homens, dependendo da idade, na linha do lábio inferior em repouso, certo? Mas, normalmente, em paciente jovem, o homem pode mostrar de 1 a 2 milímetros da ponta incisal dos incisivos, e a mulher de 2 a 4 milímetros. É óbvio que você tem que ver o conjunto em cada boca. Essa não é uma regra fixa. Por isso que existe essa variável. Correto? E no sentido vestíbulo-lingual, você vai ver o perfil do paciente, esse ângulo nasolabial, e você vai observar a linha seco-molhada do lábio inferior. Então, normalmente, no sentido lateral, o incisivo central toca na linha seco-molhada do lábio inferior. A gente faz isso clinicamente através de fotografia. Por isso que uma das primeiras aulas que eu dei lá atrás de fotografia é muito importante. Professor, eu posso fotografar com o celular? Pode, mas você não vai ter precisão. Então, a ideia é que você tenha um acerto de 95% a 98% dos seus projetos. Para isso, tem que ter fotografia profissional. Me desculpe quem fotografa com o celular. Tá? Então, ó, esse posicionamento é feito assim, ó, né? A gente pega uma linha média facial, transporta essa linha média facial para uma linha média dental e você vai ver se o posicionamento da linha média dental desse paciente coincide com a linha média facial, correto? Como que eu determino a posição dos incisivos laterais? Só um minutinho, gente, vou pegar uma água. Como que vocês determinam a proporção dos incisivos laterais? Presta atenção, na maioria dos pacientes, o comprimento do incisivo lateral é igual à largura do incisivo central. Então, se a largura do incisivo central desse paciente é 9,5, provavelmente você começa com um comprimento 9,5. Maravilha? Então, essa é uma maneira. Como que eu sei a largura? Se a largura do incisivo central é 9,5, a largura do incisivo lateral é 1. Né? Então, você faz uma regra de 3. 9,5 é 1,618, certo? X vai ser 1. Você vai chegar na largura. Correto? E você pode fazer isso também através de conta. Existe uma proporção largura-comprimento do incisivo lateral também. Então, existem várias maneiras da gente chegar nessa proporção. Beleza? Então, ó,
A largura do incisivo central é igual ao comprimento lateral e através de proporção áurea, beleza? Que eu já falei para vocês. Então, através dessa técnica aí, ó, se eu tenho a largura do incisivo central, eu chego facilmente, por proporção áurea, na largura do incisivo lateral, ok? Então, vamos lá, ó. Olha lá, uma regrinha calibrada, né? Eu tenho a largura do incisivo lateral 9,5, isso significa que o comprimento do... Desculpa, a largura do incisivo central 9,5, isso significa que a largura o comprimento do incisivo central vai ser 9,5. Esse é um ponto de partida, tá? Olha lá, ó. Beleza? Ponto de partida, beleza? Como que eu posiciono tridimensionalmente o incisivo lateral na guia anterior? Então, a partir do momento que você posicionou o incisivo central, você traça a linha da curvatura do lábio inferior e você transporta essa linha. Maravilha? Então, no sentido vestíbulo lingual, você vai posicionar o incisivo central do lado do incisivo lateral e tocando na linha seco molhado do lábio inferior, também nivelado com o incisivo lateral. No sentido ápico coronal, você posiciona ele um pouquinho para superior em relação ao incisivo central, dando aquela dominância de centrais e acompanhando a curvatura do lábio inferior. Então, percebam vocês que o mais difícil é posicionar tridimensionalmente o incisivo central. Depois, qualquer profissional técnico experiente de olho ele consegue posicionar os outros dentes. Mas eu estou dando como que se faz isso de maneira científica. Ok? Então, ó, de acordo com a linha do sorriso, ó, sempre, né, a tendência estética hoje é a dominância de centrais. Ok? Determinar o tamanho dos caninos superiores, certo? E posicioná-lo tridimensionalmente na guia anterior. Então, ó, a partir do comprimento do inciso central superior, eu consigo chegar no comprimento do canino e, através de proporção áurea, eu consigo chegar na largura. Maravilha? Então, aqui, ó. Então, o canino, ele é um pouquinho mais curto, né? Ele é um pouquinho, em termos de comprimento, do que o incisivo central, ok? Mas, em termos de largura, a porção mesial do canino ele é 0,618, enquanto que a largura do incisivo central é 1,618, ok? E aqui a gente tem uma média, ó, média do comprimento de coroas, né? De pacientes, né? Segundo Black, né? Aqui em relação ao incisivo central, e aí a gente chega facilmente em relação ao canino também. Então, se o incisivo central tem 12 milímetros de comprimento, ó, sugerimos a orientação pela linha, você vai pegar essa linha da curvatura do lábio inferior e você vai chegar facilmente ao comprimento dos caninos, ok? Então, nós chegamos aqui que o comprimento do canino vai ser mais ou menos 11 milímetros. Então, o canino, gente, ele é sempre um pouquinho menor em relação ao comprimento do incisivo central, ok? E por que nós colocamos aqui, em termos de proporção áurea, só a mesial do canino quando a gente fala de guia anterior? Porque a gente costuma dizer assim, ó, os incisivos centrais superiores, o incisivo lateral e a metade mesial do canino faz parte dos dentes anteriores. A distal do canino para trás já faz parte dos dentes posteriores, correto? Por quê? Porque quando a gente olha frontalmente um paciente nos incisivos centrais, o que eu deveria ver? Os incisivos centrais superiores, os incisivos laterais e somente a mesial dos caninos e a mesial dos dentes posteriores. Aí eu tenho um arco correto. Aí eu tenho um corredor bucal correto. Maravilha? Muito complexo? Então, gente, a partir do momento que eu determinei a proporção dos dentes anteriores e superiores e posicionei-os tridimensionalmente na guia anterior, aí nós vamos determinar as proporções dos dentes inferiores. Então, tecnicamente falando, eu tenho esse resultado final. Eu tenho a altura dos incisivos centrais superiores, 12 milímetros, a largura 9,5, o comprimento dos incisivos laterais, 9,5, e o comprimento dos caninos, 11,5, ok? Então, gente, nunca confiar somente em uma técnica. Correto? É óbvio que isso que nós estamos fazendo aqui é mais matemática do que odontologia.
Correto? Aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que levar esse planejamento para a boca e fazer um ensaio. E saber se isso vai ficar harmônico. Aí, com o seu conhecimento científico, né, com os critérios de oclusão ideal e com os conceitos estéticos, você vai personalizar isso na boca do paciente. Correto? Tá? Aqui nós temos uma proporção altura-largura, né, dos dentes anterior do gênero masculino, só para vocês terem uma ideia. Ó, tá? Então, o incisivo central, normalmente ele tem 10,9, a largura 8,7. O incisivo lateral, né, que isso dá uma proporção de 80% da largura em relação ao comprimento. O incisivo lateral, eu tenho uma proporção de mais ou menos 69% da largura em relação ao comprimento. O canino, mais ou menos 72%, e aí tem dos dentes inferiores também. Isso aí foi retirado do livro do professor Mondelli, ok? Então, gente, isso aí tem tudo no roteiro de aula lá, tá? Um outro gráfico aqui também, falando sobre o incisivo central superior e o incisivo central inferior, também muito importante, né? Que não dá para a gente comentar a fundo. Para determinar o tamanho dos incisivos centrais e caninos inferiores, nós temos algumas regras também, tá? Que vocês vão estudar aí, tá? E aí, a partir do momento, a gente determinando essa largura e esse comprimento dos dentes inferiores, através da dimensão vertical, a gente vai finalizar o restabelecimento da guia anterior, o projeto da guia anterior, tá? Vou dar uma dica. Por exemplo, se eu tenho a largura do incisivo central superior, você sabe que a largura do incisivo central inferior mais a metade do lateral vai ser igual à largura do incisivo superior. Beleza? Então, você começa a arquitetar isso aí. Então, os dentes inferiores, eles têm a largura em arco menor do que os dentes inferiores. Quer dizer, desculpa, os inferiores menor do que os superiores. Ok? Então, a gente vai ter alguma coisa assim, ó. Quando eu tenho um projeto, um encerramento diagnóstico da guia anterior, né, do quadrante anterior superior compatível, né, com os conceitos estéticos, dificilmente a gente erra na reabilitação cerâmica, ok? Então, a gente tem isso aí, tá? Então, o paciente antes e depois de reabilitado, correto? Gente, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos individualizar a guia anterior segundo o checklist estético para o desenvolvimento dos dentes anteriores superiores. Beleza? Então, qual é esse checklist estético? Começa pela linha média dental, coincidindo com a linha média facial, que é o conceito também para você posicionar tridimensionalmente o incisivo central na guia anterior. Maravilha? Depois vai para o alinhamento pelo plano incisal e pelo plano oclusal paralelo no aspecto frontal, né? O alinhamento incisal paralelo com a linha bipupilar, no aspecto lateral, né? No plano oclusal paralelo ao plano de Camper, correto? Depois vai os entes dentais, um equilíbrio dos níveis gengivais, né? Vai pelo eixo dental, o manejo correto das ameias cervicais e das ameias incisais, pelas proporções dentais que a gente faz lá no enceramento diagnóstico, né, lá na proporção dos incisivos e assim por diante, correto? Entra também manejo de escultura do dente, né, de arestas mesiais, arestas distais, inclinação cervical, inclinação incisal, determinar a área de espelho do dente, determinar a área de sombra, correto? Então, tudo isso faz parte da personalização, né? Aí entra corredor bucal, entra ligeira discrepância entre o lado direito e o lado esquerdo, né? Entra a idade do paciente, entra o sexo e assim por diante, né? E não se esquecer que essa personalização passa pela parte funcional também, né? Então, por exemplo, finalizei um enceramento diagnóstico, um projeto, eu tenho que ter nesse projeto todos os conceitos estéticos, todas as proporções dentais, a guia anterior desenvolvida corretamente, como eu mostrei para vocês, em termos de proporção e posicionamento, o correto posicionamento e proporção dos dentes posteriores, e aí eu tenho que ter, em termos oclusais, estabilidade oclusal bilateral posterior e simultânea, a força direcionada para o longo eixo dos dentes e dos implantes, eu tenho que ter uma dimensão vertical de oclusão correta, que é um conceito extremamente importante para a eficiência funcional do sistema mastigatório. Eu tenho que ter um relacionamento maxilomandibular correto,
relação cêntrica ou MH, e eu tenho que ter o desenvolvimento correto da guia anterior. Ou seja, a gente tem comungado os preceitos da escola gnatológica que preconiza a oclusão mutuamente protegida, tá? E finalizando com a estética, correto? Aí eu tenho um projeto diagnóstico ou um encerramento diagnóstico de maneira confiável para que nós possamos fazer um ensaio e uma reabilitação muito próximo desse projeto, ok? Então, era mais ou menos isso que eu tinha que passar para vocês, tá? Quem quiser acessar as nossas mídias aí, eu vou deixar aqui um link, né? O nosso telefone, site, o Insta do Apex, o Facebook, tá? Para a gente estar podendo produzir conteúdos para vocês, tá bom?